Nós temos aqui uma turma do Caminho da Graça, né? Me lembro do Alan, levanta a mão, Alan, a Maria, Marcelo, Reinaldo, Alan. Vai dizer o nome que já esqueci, foi tudo. Áurea, eu, Arthur. Já ia dizendo assim de uma vez só. Kelly. Muito bem, gente boa de Deus, gente querida, amada. E essa semana, o mês que eu estive lá em São Paulo, encontrei com o Caio e falei, olha, estou meio isolado lá em Manaus, precisando de apoio. Eu disse, não, você não vai ficar sozinho não, fala com o Marcelo. Foi o que eu fiz, fui logo. Já marcamos, tomamos café junto. E aí já teve essa alegria de tê-los aqui, um grande reforço. A ideia é a gente fazer uma retroalimentação de cuidados pastorais, de amizade, de troca de ideias, a gente usufruindo do que eles podem nos oferecer de comunhão, e a gente aqui, todo domingo aqui, de forma leve e informal, a gente está aqui adorando a Deus. E façam do abrigo uma albergue de passagem, né? Tipo, a gente caminha, vai, né? Indo, pregando o Evangelho e vindo para cá para reabastecer bateria, comer um pouquinho, né? O Marcelo, foi você que trouxe o bolo de milho? Nossa, maravilhoso. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Pedindo para o Micael ler o Salmo 148, para a gente começar. 148. Pode ler? Eu estou procurando aqui que... Pode? Quer vir aqui? Que aí sai no pessoal da internet que está nos assistindo. Está saindo, né, Marcelo? Bem-vindos, aproveitem, sejam edificados, sejam queridos. Aleluia. Louvai ao Senhor dos altos dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todos sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Amém? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre essa nova série. É uma pergunta: o que é que nos inspira? O que é que nos faz levantar de manhã cedo, fazermos as coisas que precisam ser feitas? E a médio e longo prazo, quais são as nossas ambições, o que desejamos e o que realmente nos inspira? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a natureza, né? Quando eu era menino, lá em Barbacena, não, aqui em Manaus, meus pais tinham um costume de nos levar a balneários perto da cidade, né? Então, todo sábado a gente ia para um sítio, íamos para um banho, como chamava antigamente, um banho. E eram igarapés com piscinas naturais,
águas correntes, às vezes negras, espumejantes, a cor de Coca-Cola, bem gelada, muita natureza ao redor. Eu lembro de muitas palmeiras dessas naturais da terra, e o cheiro do humus, né? A gente pisando naquela terra meio úmida, meio, né, com aquele cauchi, né, natural da região. Então, muitas lembranças sobre essa infância. E às vezes a gente ia de barco para o Careiro da Vaz, e muita convivência com as coisas da terra, com a natureza, né? E essa questão da natureza é uma coisa que a gente às vezes está tangendo, está tocando, às vezes é tão natural, né? Porque a gente gosta de contemplar o belo, né? De olhar o sol. Quem viu duas luas, uma lua passageira, temporária, eu não consegui ver, você viu? Não, né? Disseram que estava à disposição aí para o pessoal ver. Então, assim, o pôr do sol, quem gosta de cachoeira, né? Aquelas águas maravilhosas. E a varanda. A varanda é um lugar maravilhoso, uma opção. Observação de pássaros, que o Micael tem uma reserva natural à disposição da varanda dele, e às vezes ele observa os pássaros, tem araras, tem... o que mais? Tucanos, né? A Marcela também é da mesma região. E contempla os mesmos pássaros. Mas quem que tem na varanda algum vasinho de flor que você paparica, que você cultiva? Tem alguém que gosta de fazer isso? Na varanda, as flores, né? Tem. Você conversa com as flores? Olha, tem psicólogo aqui para tratar. Cultivar hortaliças, né? Pegar a pimentinha lá do vasinho, né? Cominho, né? A salsinha. Coisas que a gente gosta, até cacto, né? Que quase não precisa de muito tratamento, você cultiva. Bom, a Bíblia fala sobre, né, a questão da criação, né? Para quem estava no louvor, né, que o nosso irmão Alisson dirigiu aqui, já viu, já deu um spoiler aí do que a gente está se tratando, que as músicas estavam bem alinhadas ao tema geral, que Deus se revela na natureza. Deus criou os céus e a terra, e antes era um caos, uma substância informe, indefinida, que a Bíblia chama de abismo. E a gente vê nas entrelinhas a própria trindade de Deus agindo ali, em movimento, né? A gente tem Deus presente, Yahvé presente aqui, né? E temos Deus falando, e toda vez que Deus fala, é Jesus quem fala, porque Jesus é a palavra articulada de Deus, ele é o verbo de Deus. Então, quando Deus diz, haja luz, é através de Cristo que ele está falando. E a gente vê o Espírito de Deus pairando sobre a face do abismo, né? E a palavra criar aqui é criar do nada, não tem nada feito ainda. E aí vem, no meio de toda aquela circunstância, aquela matéria informe, vem a palavra de Deus, haja luz, e Deus vai criando o universo, vai criando as texturas, as frutas, vai criando as montanhas, as cachoeiras, e vai indo, criando tudo, e no final, a cereja do bolo, ele cria o homem, né? Modelando o homem do barro, e sopra fôlego de vida. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Aí é incrível, né? Porque a imagem de Deus é tudo que a gente pode receber como atribuição do seu próprio caráter em nós. E a semelhança é a possibilidade que nós temos de refletir esse caráter de Deus para fora de nós mesmos. E aí entra o extraordinário do que Deus fez no macro-universo. Até hoje os cientistas estão vasculhando, fazendo uma varredura, e nunca encontram o final dessa criação de Deus, né? Aí de repente vem no sentido inverso
a mente humana, outro micro-universo jamais conquistado e explorado. Né? Quanto do cérebro a gente pode, né, explorar e experimentar, e como isso veio através da queda a prejudicar a nossa capacidade, o nosso potencial de ação, né? O Salmo 119, os céus proclamam a glória de Deus. Você acha Manaus quente? Não, né? Nem um pouquinho. Mas alguém já disse que o lugar que nós estamos, quase perto da linha do Equador, não dá outra. Não adianta orar para Deus, Senhor, manda frio para nós, não vai vir. Não sei que Deus fizesse o milagre de rodar a terra ao contrário, aí sim é frio para nós, né? Mas, apesar de tudo, nós temos os maiores e os mais lindos pôres do sol do planeta. Né? Sobe no edifício, lugar alto, você vê o pôr do sol, vai para a beira do rio, que coisa extraordinária, os céus proclamam a glória de Deus. Romanos 1 fala, né, que Deus criou tudo, né, e as coisas criadas são facilmente reconhecidas pelas coisas que Deus criou. Deus se revela através da natureza. Quando você vê uma coisa linda, você está vendo Deus agindo por trás daquilo e a glória de Deus se manifestando através da coisa que Deus criou. O Senhor Jesus, ele era dado à contemplação, né? Porque lá na cidade que ele nasceu, Nazaré, tinha umas colinas com muitos vinhedos, muitas plantações de trigo, e ele tinha essa vivência com a terra, e era perto também do Mar da Galileia, então havia uma pluralidade, havia uma exuberância de cheiros, de visões da natureza que ele capta e passa isso no seu evangelho. Ele contemplava a natureza, então ele nos motiva a olhar para o céu, olha aí as aves, né? As aves do campo, né? Olha como elas, a questão da migração, eles saem andando quilômetros, milhares de quilômetros para ir para um lugar, depois voltam numa situação assim invariável, né? Não muda o caminho dessas aves. Olha as aves, olha as flores do campo, né? Essas coisas, observem isso. Ele falou sobre plantações, sobre vinhos, sobre o rumo do vento. Ele falou sobre as estações, que a gente tem que ter uma transposição do nosso conhecimento das estações em relação aos tempos e às épocas, aos aions, né? Então você conhece as estações, ele está dizendo, olha, está vindo um tempo aí, vocês precisam entender claramente essas coisas. Então, as associações da natureza com as concepções e a própria espiritualidade humana estão interligadas. Então a gente tem essa coisa, né, de se renovar, né? Uma nuvenzinha que passa ali, nossa, aproveitar esse momento, né? E a gente tem um pedacinho de janela, de varanda que você procura, você tem anelos de desejos de ter um acesso maior a isso, porque as coisas estão todas interligadas. Então a gente tem essa compreensão, Deus Criador, né? É interessante que o Stott fala que a gente tem uma excelente teologia de criação, de redenção, mas uma péssima teologia de criação, porque a gente perdeu o rumo, né? Então Deus cria na natureza toda essa biodiversidade, essa exuberância de cores, de texturas e aromas, leis complexas, inalteradas, né? E aí de repente vem o homem, né? E a gente já leu mais ou menos, vimos esse texto. Passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Outra finalidade ou vocação do homem: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E em Gênesis 2,19, Deus dá uma autoridade para o homem designar e nomear os animais. Então é uma função extraordinária que Deus está dando para o homem, né? Mas o homem não entendeu essa vocação. Ele não entendeu o seu papel de mordomo das coisas criadas por Deus. Ele pega esse mandato, que é um mandato de similaridade, de reciprocidade, de retroalimentação entre o nosso espírito, aquilo que Deus nos criou como seres à imagem dele, e o nosso contato, nossa vivência com a natureza. E ele perdeu a noção do que nós fomos chamados. Detonou tudo. Eu sou dono, eu sou Senhor absoluto, eu tenho domínio sobre esses animais, eu vou conquistar, eu vou colonizar. E aí vai detonando tudo. A Manaus da minha infância não tem nada a ver com essa Manaus, porque conjuntos habitacionais, empresas e campos e não sei o que, vai afastando a mata cada vez mais do centro, vai asfaltando, concreto em cima de concreto, e o calor aumenta, né? Por que está acontecendo isso? Porque a visão, o cenário que os Caio chama de ecodestruição, né? Calamidade em cima de calamidade. Porque o homem não entendeu o seu mandato cultural. O homem não entendeu qual é a sua função na terra. Ele se torna um senhor despótico e ele acontece ao seu bel prazer, sem se situar e sem entender, sem se preocupar, sem ser corresponsável da própria criação de Deus, que Deus colocou para ele ser o mordomo, e ele ser o administrador das coisas criadas para guardar, cultivar o jardim. E aí o homem estragou tudo. Dá uma sensação assim, né? O Elon Musk quer construir uma nave para mandar não sei quantos mil habitantes do planeta Terra para morar em Marte. 400 graus de temperatura para viver numa redoma. Mas dá vontade, né? Não tem jeito. Há escapatória para a humanidade, né? E a gente vê tudo isso acontecendo. E por quê? Porque o homem não entende. Ei, gente, eu estou pregando aqui, vocês podem interferir, podem dar opinião, viu? Podem ficar à vontade, se tiver alguma ilustração, lembrar de alguma coisa, pode falar. Oi, já estou falando aí. Não concordo nada. O homem não entendeu o seu papel de mordomo das coisas criadas por Deus. E a pergunta é: há futuro? Onde vamos chegar? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre Romanos, capítulo 8, que aí dá uma visão, né, mais aconchegante, mais aliviadora, mais consoladora do que vai acontecer, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre essas verdades de Romanos capítulo 8. Em primeiro lugar, que a criação e a natureza que a gente anela e a gente deseja, porque há uma simbiose, Deus nos fez seres inteiros, e essa questão em relação homem-natureza, ela tem que existir naturalmente. Então a primeira coisa que Paulo fala em Romanos 8 é que a criação está submetida à vaidade. Vamos ler juntos? A ardente expectativa da criação
aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então tem uma explicação por que a gente está vivendo esse eco-apocalipse, né? E tem um cara aqui que eu estou lendo, o livro Nexus. Ele já escreveu Homo Sapiens, Deus Sapiens, 2 livros, esse é o terceiro dele, né? E ele fala o seguinte: apesar do nosso tesouro de dados, apesar do excesso de informações despejadas sobre nós, continuamos a despejar gases de efeito estufa na atmosfera, a poluir rios e oceanos, desmatar florestas, a destruir habitats inteiros, a levar à extinção uma quantidade incontável de espécies e a pôr em risco as bases ecológicas da nossa própria espécie. Também estamos produzindo armas sempre mais poderosas de destruição de massa, de bombas nucleares a vírus fatais, caminhando a passos largos para uma guerra global. Não é, né? Quando eu era pequeno eu tinha um pavor de Terceira Guerra Mundial, dava um arrepio, dava um estremelico todo, assim, meu Deus. Eu via algum jornal, eu fugia. Os adultos falando, olha, Guerra Fria e não sei o quê, e eu, não quero isso, eu quero viver aqui, brincando o tempo todo, né? Mas tá um botão de uma ogiva nuclear para explodir tudo, né? Porque essa crise do Oriente Médio, né, tem até uma piada do Laércio, né, que o cara está vendo televisão confortavelmente com a família, vendo o jornal, aí ele disse, não, isso aí é lá no Oriente Médio. Aí o outro quadrinho não se preocupe, isso é lá no Oriente Próximo. O próximo quadrinho é só caveirinha, porque tudo explodiu perto dele. Modelo, né, irmão? Então, gente, está próximo. É um caos a situação do mundo. E aí a intervenção humana, né? A loucura dos homens perdidos, a ambição humana, tudo por dinheiro, essa situação caótica. E a Bíblia fala assim: Deus prendeu a criação dele, o universo e a natureza, à vaidade. E Paulo falou, não é pela vontade dele, não foi pela sua própria vontade, mas por causa de quem a sujeitou, ou seja, o pecado. E aí entra a questão da queda, da entrada da crueldade humana, né? De irmão dando cacetada no outro, a Caim matando Abel, né? Isso sucede em escala muito maior hoje. Qualquer coisa você está puxando uma arma e pá, sem mais nem menos, né? Então Paulo, de forma implícita, ele está mencionando a queda por causa da desobediência de Adão, que traz no seu bojo o quê? Consequências trágicas, de decadência à ordem natural das coisas. Deus criou tudo certinho, o homem vai implodindo, o homem vai expandindo seus terrenos, né, suas áreas de cultivo, e a minério, e não sei o que, e vai criando, detonando a natureza. Isso vai trazer o que? Dor, vai trazer aldeias inteiras de índios em subnutrição, gente morrendo, por causa do quê? Por causa do pecado no mundo. O pecado gerou o quê? Suor, gerou fadiga, doenças, vírus, morte, espinhos e abrolhos. É isso que o pecado traz. Também inclui guerras e inimizades, assassinatos e genocídios, né? Tiago pergunta, de onde procede a guerra? Da nossa natureza pecaminosa, de dentro de nós, das nossas inimizades. A guerra não é lá, a guerra é aqui, quando a gente antipatiza, quando a gente cancela alguém, quando a gente maceta alguém, como diz a Ivete Sangalo, né?
Começa aqui, dentro do coração. Por causa da queda, isso vai como um dominó em série, vai caindo, vai prejudicando. E Jesus falou, olha aí como é que está a situação. Olha, levanta a cabeça de vocês. Saibam discernir os tempos e as estações. Veem que pé nós estamos. E quando a Bíblia fala assim que a criação foi sujeita à vaidade, vaidade aqui é a mesma palavrinha na linguagem da Septuaginta, que é a versão grega das escrituras hebraicas, né? Que é vaidade. Tudo é vaidade, é bolha de sabão, né? O vácuo, futilidade, frustração, uma coisa destituída de propósito, privada de sentido. Essa água aqui é da semana passada ou é minha mesmo? É hoje. Vamos perguntar, né, irmãos? Tem a vaidade no livro de Eclesiastes, né? O que é isso? A natureza foi cativa, foi presa por vaidade. Não porque Deus quis voluntariamente, mas por causa daquele que a submeteu, que é o próprio pecado. Então essa ideia das nossas buscas, dos nossos anseios, dos objetos de satisfação, culminam nisso aqui. Um absurdo existencial de uma vida que é vivida debaixo do sol, como o autor fala, né? Vivendo no tempo, no espaço, em uma rotina de afazeres, mas sem nenhum ponto de referência significativo, concreto, ou seja, relação de Deus com Deus em relação à eternidade. Ou seja, fora de Deus, fora do relacionamento com Deus, as nossas maiores inspirações e desejos se frustram. Mesmo que seja a contemplação do belo, mesmo que seja a contemplação de uma obra artística como fonte de inspiração para realizar as coisas. De abrir a janela e ver uma nuvem, ver uma planta, ver uma coisa que possa se correlacionar com a eternidade e com essa condição que a gente tem de reciprocidade com as coisas que Deus fez, porque Deus fez tudo de coisas inteiras. Mas assim, é bom, não deixe de cultivar, não deixe de regar sua plantinha, não deixe de ir para o balneário, né? E tentar, através da contemplação da natureza, encontrar inspiração para as coisas que você tem que fazer. Vamos cuidar. Isso vai trazer uma motivação adicional, mas não vai ser eterna, ela vai ser parcial. Ou seja, Paulo está começando a falar aqui sobre a possibilidade de esperança. Porque se a gente ficar se alimentando de jornal da tarde, é o Siqueira Neto, aquele, né? Todo, olha aí, matou, tem 10 tiros. Cara, tu vai sair para o jantar assim meio baleado, entendeu? Então Paulo está dizendo aí, peraí, o negócio é caótico, a natureza está presa, está cativa, a vaidade. Mas tem uma coisa interessante. Há todo um cenário escatológico armado. E aí a gente vai ver sobre isso, que a natureza vai ser, vamos dizer junto, a natureza vai ser liberta. Então ela está cativa à vaidade, mas um dia ela vai, vamos ler juntos, 21, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Interessante essa associação de Paulo de que a redenção da natureza tem a ver com a aparição e com a esperança da revelação dos filhos de Deus, da glória dos filhos de Deus. Está tudo interligado. E aí a gente tem uma palavra-chave aqui, gente: esperança. Vocês já perceberam que a palavra esperança, ela soa suave? Ela não é uma palavra difícil, ela não é um trava-língua, né? Esperança.
A própria palavra já traz um quê, né, de motivação. E a esperança é o pivô de tudo, que vai dar a Paulo um olhar para o futuro com boa expectativa. Então, quando a gente começa a entender esse trajeto da criação, o pecado no mundo, a criação sujeita à vaidade, aí Paulo está dizendo, há um ponto que a gente vai chegar. E a gente tem que ser otimista. O cristão, por base, ele tem que ser otimista. Ele não pode ser resmungão, ele não pode apenas ser um crítico severo de tudo, sem trazer esse tempero de esperança. Senão a gente morre, a gente fenece, a gente deprime, a gente se mesma. Porque tem aqui um quê de boa expectativa. Ou seja, a criação não vai estar aprisionada pela vaidade para sempre. Amém? Amém. A natureza não vai permanecer cativa à decadência, à decomposição das coisas para sempre, né? Que entra essa questão de que a natureza ela apenas aponta o anelo mais profundo da nossa alma pelas coisas que são eternas. Então a terra, tudo do Senhor é a terra e a sua plenitude, né? Tantos salmos, esse salmo que Micael leu, né? Tudo está apontando para uma restauração final. Ou seja, a natureza ela não só vai ser liberta, mas ela vai ser redimida, ela vai ser transformada e ela vai ser renovada. Eu já falei sobre a questão do céu, né? Que não é um lugar, mas é um estado. É uma condição de você estar em Cristo. À medida que você entende quem é Jesus, experimentou uma experiência viva com o Senhor Deus, entendeu o papel de Jesus, entendeu a obra de Cristo na cruz, o céu já começou no teu coração, amigo. Está aí já. Não vai esperar morrer para ir para o céu. O céu já está borbulhando aqui, já está, né, uma interação do céu com as coisas físicas criadas, a natureza e tudo nessa simbiose, nessa inteireza que foi uma coisa que Deus bolou para a criação do próprio homem. Deus tem um mandato cultural quando nos chama realmente a guardar o jardim. Não é só mandar nos animais, dar nome, não é só, né, fazer acontecer, mas é administrar, cultivar a terra em parceria com Deus, como bons mordomos da criação. Os profetas do Antigo Testamento falavam muito sobre esse dia que ia chegar, né? Atos 3:11, alguém lê, por favor? É necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Então, os profetas estão falando desse momento, o novo mundo que Deus vai reconstruir. Eles sonharam sobre isso e eles estão dizendo várias analogias e, né, falando sobre o deserto vai florescer e vai virar como um jardim de narcisos. Olha só a ecologia, né? A Bíblia tem uma linguagem ecológica fantástica. E quando os profetas estão falando sobre o dia, esse dia, né, do dia do Senhor, onde tudo será consumado e vai aparecer uma nova ordem mundial, ele está falando de coisas da terra. Ele está falando de banquete. Oh, aleluia! E olha, ele fala sobre carnes gordurosas. Amém. Olha, agora o alho engolido seco, assim, não, gordura faz mal. A Bíblia fala que tutano e carne gordurosa. Esse é o banquete do final desse tempo. Picanha. E também hortaliças, né? Alface, essas coisinhas verdes. Brócolis, né?
E ele está falando de animais domésticos convivendo junto com animais selvagens. E jardim, fala de plantas, fala de cheiro, de conteúdos vívidos da natureza. Quando ele vai falar de novo céu, de nova terra. Porque a gente pensa na coisa etérea, né? Que a gente vai virar anjo, meio transparente, né? A mulher falou, eu sonhei com o céu. O que foi? O que houve? Lá tudo era branquinho, pastor. Os anjos tudo branquinho, asa branquinha, nuvem branquinha. E imagina, pastor, estavam comendo tapioca branquinha no céu. Tudo branquinho. E alguém diz assim, eu acho que a mamãe está lá no céu, que ela gostava de flores, está lá cheirando flores. Pode ser, né? Mas a ideia é, a gente literaliza muito e perde a noção da espiritualidade do que está acontecendo aqui, né? Novo céu e nova terra, uma restauração ou uma volta ao estado perfeito de todas as coisas, antes da queda. Então, Jesus falou para os seus discípulos, em Mateus 19, 28, quando da regeneração, a palavra do grego tem esse significado de uma renovação do Gênesis, ou seja, a inauguração de um novo Gênesis. Uma volta ao Éden, uma volta ao paraíso, uma volta a antes de tudo. A recriação que Paulo fala. Você sabe que quando Paulo fala que nós somos nova criatura, a gente só pensa na mudança que acontece em nós, não. A palavra lá é nova criação. Somos nova criatura, mas é uma nova criação, um novo homem, uma nova pátria, uma nova nacionalidade, um novo povo. Propriedade exclusiva de Deus, nação santa, né? Então, novo Gênesis, a partir da criação. Então, o que acontece hoje, quando a gente contempla a natureza e vê todo esse intercâmbio que existe entre o físico e o espiritual, e nós vamos espalhar o belo e a criação de Deus através de nós, de dentro para fora, espalhando para fora de nós mesmos. Então, um dia, a terra e o céu serão a mesma coisa, o mesmo lugar. O céu já começou para o cristão. Ele faz parte integrante desse processo, por isso que ele tem que ser ecologicamente correto. Ele vai viver o caráter de Cristo, ele vai viver a verdade, ele vai ser um pacificador, um apaziguador de ânimos, ele é um pacificador. Ele vai implementar a justiça do reino, a ética do reino, e vai guardar a criação de Deus, estabelecendo o reino de Deus aqui e agora, conforme Jesus ensinou no Sermão do Monte. E a última coisa, amados irmãos, a natureza sofre até agora, mas vai ser redimida, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então a natureza está gemendo. A criação de Deus, as coisas que você deixa de regar um dia, pronto, já começa a florescer, né? Então o universo e a humanidade está gemendo em conjunto, aguardando alguma coisa, né? E a ideia de gemer aqui é a dor do parto. Jesus falou da dor de parto em relação a entender as estações, entender as eras, e quando as coisas começarem, guerra, rumores de guerra, né, e toda aquela questão de terremotos em vários lugares, é o que está acontecendo hoje, são as dores de parto. Quando Paulo está falando aqui sobre gemer, é como a mulher que está gemendo, as dores do parto. Então abrange esse estado que é processual, mas ele também é temporário. Ela não vai ficar sofrendo a vida toda, ela é um processo de dor de parto. Olha, vai ficando cada vez intensa, mais próximo uma da outra, dilatação, esse negócio todo, né? Até o bebê nascer, Isaac no caso, né? Então, olha só, nós gememos em conjunto.
que é o tempo que abrange o doloroso estado atual de caos e decadência, de decomposição que nós estamos vivenciando. E aí tem essa palavra extraordinária, até. Até agora. Até agora é assim, mas não vai ficar sempre assim, né? Esse até agora vai refrear o mal, vai refrear, né, toda esse sofrimento catastrófico que está acontecendo aí, com a esperança de um futuro glorioso. Então, gente, é para a gente se animar, é para a gente olhar para cima. Enquanto isso não acontece, vamos continuar a amar a natureza, vamos obedecer nosso chamado para preservar a terra e a sermos solução para refrear essa sandice humana horrorosa que está acontecendo, que está caminhando a passos largos para a sua própria extinção, autodestruição. Então, quando os cientistas, né, mostram assim que eles mesmos estão meio trêmulos e meio em dúvida, não sei, parece que eles estão em dúvida, eles não têm uma certeza de nada, né? Porque está fechando o cerco. Quando não é ação humana, a própria natureza vem de uma forma assombrosa e misteriosa. Como é que aconteceu isso? Um furacão que nunca aconteceu em 100 anos, tão poderoso quanto esse Milton aí, né? E aí Paulo está dizendo, não, olha, isso está acontecendo, a gente está gemendo nós e a natureza juntos, até aqui. Então tem essa palavrinha aqui, freando toda essa, aí vem toda uma visão do que será, né? A gente não vai para o céu, a gente vai vivenciar o céu aqui. A terra vai ser devastada, mas ela vai ser restaurada, redimida e vai ser levada a uma condição igual a como era anteriormente. Então, amados, era isso que eu queria falar para vocês. Queria que a gente pudesse ficar de pé. E a pergunta é: qual é o seu papel nesse processo todo? Não é o de indiferença? Tipo assim, eu estou salvo, então deixa o circo pegar fogo. Não é esse o papel, né? Seu papel é de coadjuvância com todo esse processo de Deus. Deus não quer que a gente fique indiferente à destruição da natureza, porque nós somos mordomos disso aqui. Me lembro do moço, quando eu morava lá no Manauense, perto do Vieira Alves, que eles tinham uma mangueira na rua que eles jogavam dominó embaixo. E aí o que aconteceu? Veio a prefeitura com uma patrola para derrubar a árvore. E aí um dos rapazes que jogava ali, que morava ali pertinho, ele pediu para amarrarem ele na mangueira. E ele ficou amarrado lá, disse: não vou sair daqui não, porque não vão tirar essa árvore de jeito nenhum. Precisaram dar sedativo, não, estou brincando. Precisaram forçá-lo a sair daquela árvore e cortaram. Construíram um shoppingzinho sem árvore lá. A gente tem que ser igual a isso, ou parecido, zelosos pelas coisas que Deus nos deu para fazer, como guardiões, coadjuvantes da natureza. Vamos pensar nessas coisas e pensar que a gente não tem que ser pessimista, a gente tem que ter essa boa expectativa de Paulo. Está tudo dando errado, está indo para o caos, para o ralo, mas olha, tem uma esperança aqui, até agora só. Depois a coisa vai mudar, né? E a gente vai vivenciar uma restauração e uma redenção completa de todas as coisas. Amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes.
amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que vem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Obrigado, Pai. Obrigado pelas coisas que são mutáveis, que se modificam. Obrigado porque nem sempre a gente fica no mesmo lugar. Nada é definitivo, tudo é dinâmico no processo de renovação, de nova motivação para a vida. E tu usas circunstâncias, tu usas a natureza, tu usas as pessoas ao redor para trazer essa motivação. Obrigado por essa manhã, cada pessoa que está aqui. Obrigado pelos meus queridos do Caminho da Graça, que estão trazendo esse reforço espiritual, esse acalanta. E que a gente possa prosseguir em amizade cada vez mais aprofundada em Ti. Guarda-nos, abençoa cada família aqui representada. Tu sabe das nossas demandas, dos nossos desafios. O que vem essa semana de solapada e a gente de proa, a gente enfrentando os desafios, as doenças, os prognósticos, o trabalho árduo, a convivência com pessoas difíceis no trabalho, a rotina do dia a dia na casa. Pedimos a Tua bênção e nos ajuda a termos essa visão clara de que o mundo está cativo à vaidade, que o caos se instaurou, que a ação humana é predatória, é autodestrutiva. Mas além de tudo isso, nos ajuda a sermos espertos, antenados, mas também nos ajuda a sermos veículos da esperança, a divulgarmos que é até agora só, é até agora, porque a natureza vai ser redimida e vai chegar um dia que todos nós estaremos usufruindo do lugar de cheiros e teores, tessituras. A gente vai viver num local onde todos estaremos juntos e convivendo de uma forma interativa com o Senhor e com a criação do Senhor, recebendo corpo novo, mas corpo sim, acoplados à nossa própria mente e à nossa personalidade, quem somos
não vai ser diluído, mas continuaremos depois com maior intensidade, visitando planetas e galáxias, tendo missões extraordinárias no teu céu que já começou dentro de nós hoje. Muito obrigado, dá-nos uma semana de paz, de resiliência, de perseverança, principalmente de esperança. E que sejamos divulgadores disso para os que estão ao nosso redor, apavorados, amedrontados e deprimidos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as comunhão e o consolo do Espírito Santo venham sobre todos nós aqui reunidos, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, agora e sempre. Amém. Abençoe os povos que estão destruídos, as famílias, as criancinhas que estão órfãos, na faixa de Gaza, no Líbano, em outros lugares, na Ucrânia. Detém o mal, detém a crueldade humana de líderes em seus gabinetes cheios de ódio. Tem misericórdia. Nos ajuda a sermos pacificadores desse mundo de guerra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos nos confraternizar. O pessoal do caminho está aí, pode se aproximar. Ainda sobrou comida aí? Vem aí, vai ter alguma coisinha? Então pronto, vamos raspar o prato lá, depois vamos para